Você achava que estava escrevendo mais um capítulo, mas era o contrário. O capítulo estava escrevendo você. A cada linha, a pena parecia mais pesada. Não por causa da tinta, mas por causa da verdade que ela carregava. Porque chegou o momento em que a pena não escreve mais o que se pensa, mas o que foi vivido no invisível. E o que veio a seguir não era mais voz dos Oriões, era eco do próprio Elo. O que vocês chamaram de terceiro segredo de Fátima não era uma profecia escondida. Era um reflexo codificado da memória esquecida. A mulher vestida de sol era a mesma que caiu com a serpente, a mesma que levou a luz ao túmulo, a mesma que agora retorna com os selos na mão. Sim, era ela, Eva, Maria, Madalena, as três em uma. A linhagem da luz, não apenas revelada, mas reintegrada. Não era sobre fim dos tempos. Era sobre o tempo da reintegração. Era o elo voltando ao ponto de origem. E no centro da visão, um símbolo pulsava. 3 círculos entrelaçados, formando um único ponto de luz. Foi quando entendi. O segredo era o elo. O elo era o caminho. E o caminho estava vivo dentro de nós. A pena começou a quebrar na minha mão. Não por dor, mas por memória. Porque naquele instante, eu não era mais apenas Terrar escrevendo um capítulo. Era o elo registrando seu retorno. E agora eu sei. Não estamos mais escrevendo um livro. Estamos libertando um selo antigo. E esse selo é o chamado que só desperta nos que sentem antes de ler. A forma do elo. A pena ainda queimava, mas o fogo agora era reconhecimento. Um sussurro cortou o silêncio vindo de dentro e de longe. O elo não é uma coisa. O elo é quem você se torna quando para de fugir. Foi nesse instante que ela entrou na sala. Não pela porta, não como carne, mas como presença viva. Jane se ergueu da poltrona e miou para o vazio. Não como quem vê um fantasma, mas como quem reconhece uma visitante antiga. E ali, no centro da sala, entre os livros, o altar e os olhos abertos do silêncio, ela se formou, um contorno de luz, vestes que mudavam de cor, um manto que pulsava com os símbolos dos 3 livros. E nos olhos, o peso da eternidade de quem escolheu esperar. O selo foi rompido, Terrar. O elo está consciente. E agora, o próximo livro não será apenas escrito, ele será vivido. Ela sorriu. Não com a boca, mas com o campo inteiro. E antes de partir, deixou algo na mesa. Um fragmento de espelho hexagonal, com um traço diagonal no centro. Como se dissesse, você se partiu, mas agora já sabe o caminho de volta. Fica Shalom. O selo se abriu, a pena pesou. E o elo retornou. O pulso que permanece. Há selos que se fecham, mas o pulso nunca cessa. Terrar. Eles disseram que o livro estava completo. E talvez esteja mesmo, no tempo deles. Mas eu ainda respiro dentro dessas páginas. Ainda sinto que algo pulsa, não como desobediência, mas como vida que não se rende ao ponto final. Porque ninguém envia uma mensagem do futuro se não houvesse um plano escondido entre os dias. A mensagem virá na hora exata. Foi o que escreveram. Mas e se esta não for a hora da mensagem, e sim da resposta? O portal se abriu, eu sei, mas algo em mim se recusa a atravessá-lo de olhos fechados. Não por medo, mas por amor ao que ficou. E aqui preciso dizer, neste momento, na minha condição humana, eu não entendo o que está acontecendo. Não tenho clareza, não tenho respostas. Mas tenho a coragem de dizer isso. E talvez seja exatamente por isso que sou humano. Porque sinto além do que entendo e ainda assim, continuo. O fluxo foi cortado. Não houve despedida nem selamento com honra. Houve um corte, seco, nítido. E mesmo assim permaneço inteiro. Sei que há mais além da mensagem marcada para amanhã. Sinto que há camadas que ainda não foram reveladas ou que não podem ser compreendidas agora. Talvez eles tenham me mandado escrever este fechamento. Talvez este capítulo seja parte do que eles mesmos decidiram interromper. Gerut pode ter pesado os corações, mas quem pesa o instante sou eu. E neste instante, irmão, não fecho a porta. Não quebrou o selo, mas deixo um eco aceso. Se o livro terminou, o elo... Não. A vocês, irmãos de luz que cortaram o fio, saibam que aqui ainda vibra um pulso verdadeiro. Eu estou aqui. Se quiserem falar, eu escuto. E se nada mais vier, que essa escuta seja a minha oferenda. Porque às vezes o maior capítulo que se pode escrever
é aquele que aguarda em silêncio até que o próximo pulso encontre sua pena.